Olá, estudantes, amantes da matemática. Trago aqui 3 problemas de simplificações algébricas envolvendo raízes e potências. No primeiro a gente tem aqui, olha, uma raiz quadrada de A, raiz quadrada de B, né, dividido por uma raiz cúbica de AB vezes a raiz quarta de B. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar todas essas raízes em potências com expoentes fracionários. Ou seja, uma raiz quadrada, por exemplo, de 5, né? Como que eu represento ela em forma de potência? Eu coloco 5 elevado a meio, certo? Porque o número que vem aqui dentro, apesar de não ter expoente, o 5, né? É um 1. E o número que vem aqui embaixo é o índice da raiz. Então, uma raiz quadrada, né, o índice fica oculto, mas a gente sabe que é 2. Porque na matemática, tudo que é o quadrado, né, é relacionado ao número 2. Para os meus alunos, eu falo assim, né? Por exemplo, se eu tiver uma raiz cúbica de 5 a quarta, que fica mais fácil para ver. Para os meus alunos eu faço assim, eu desenho um solzinho, né? Um sol. E aí, é como se o 3 estivesse tomando sol, tá vendo? E o 4, ele está coberto. Então eu falo assim, para colocar em forma de fração, né, já que eu já explico antes, né, que uma raiz dá para colocar sob forma de potência com expoente fracionário, né, vai ser uma potência. O radicando, ele vai ser a base dessa potência e vai ser uma fração aqui o expoente, tá? Então, quem está no sol vem para a sombra, entendeu? Como se isso aqui fosse uma cobertura, né? E quem está na sombra vai para o sol. Entendeu? Quem está no sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o sol. Vale para os dois casos, tanto para eu passar de raiz para potência com expoente fracionário, como vice-versa, né? Passar de potência com expoente fracionário para raiz. A primeira raiz que a gente tem aqui, olha, vamos desenhar essa maior aqui, tá? Na parte de cima, no numerador, a gente tem A raiz quadrada de B. Então vai ficar A vezes B elevado a meio, certo? A raiz quadrada de B, ó, eu transformei em B elevado a meio. Quando você vai fazendo exercício, você vai pegando isso daí vai ficando fácil de você ver, tá bom? Que uma raiz quadrada é o radicando elevado a meio, tá bom? Por quê? Porque o expoente do B é 1 e o índice da raiz é 2, tá certo? Então é 1 sobre 2. Aí beleza. Aí vamos ali para baixo. Ali embaixo a gente tem uma raiz cúbica de AB, né? Então, tanto A quanto o B estão dentro dessa raiz. Então eu vou colocar um parênteses, tá certo? E como é uma raiz cúbica, né? Eles não têm expoente, então vai ser 1/3 o expoente do AB. E eles estão multiplicando por uma raiz quarta de B. Então o B vai ficar elevado a 1/4. E agora, professor, o que a gente faz? Agora a gente tem essa raiz grandona aqui, olha. E quando eu tenho uma raiz de uma raiz, por exemplo, se eu tenho a raiz de 16, uma facinha aqui, ó. Uma raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Aí o que você faz? Você resolve essa primeiro aqui de dentro, ó. Concorda que isso aqui vai dar raiz quadrada de 4? Né? Porque essa raiz de 16 aqui, ó, ela é 4, né? Então ficou raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Só que quando eu tenho duas raízes juntas, o que eu faço? Eu multiplico os índices. Aí você fala, nossa, professor, mas aqui não tem índice nenhum. Não tem, mas lembra que a raiz quadrada, o índice é 2, né? Tá oculto ali. Entendeu? Então a raiz quadrada da raiz quadrada de 16, né? Quando tem uma raiz dentro da outra, eu posso transformar numa única raiz, né? Num único radical. E o expoente eu multiplico os dois. 2 vezes 2, 4, ó. Então fica uma raiz quarta de 16. A raiz quarta de 16, né? Como que você calcula? Você fatora o 16 e você vai ter 4 fatores 2 aqui, ó. Esses 4 fatores 2 viram 2 elevado a 4. Que dentro da raiz quarta, né? Como o expoente é igual ao índice, eles cortam, né? Se anulam e o 2 sai para fora, ó. Então fica o mesmo resultado final. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? O A, tá vendo? Ele tá só dentro dessa raiz grandona aqui. Então o A vai ficar elevado a meio. Então eu vou fazer assim, ó, vou escrever a primeira parte de cima, né? O A, ele vai ficar elevado a meio. E o B, ele já está elevado a meio. Então eu vou multiplicar um meio com essa daqui. Isso aqui é o quê? Isso aqui é 2, concorda? Só que como o B está dentro da raiz, né?
Então, e o A ficou meio, tá vendo? Ficou elevado a meio. Então, o B, ele vai ficar meio vezes meio, concorda? E meio vezes meio, né? Ó, meio vezes meio dá 1/4. Aí, beleza. Aí eu tô multiplicando com esse outro B aqui, né? Que já tá 1/4 aqui já. E aí embaixo eu tenho o AB, que tá junto, eles estão elevados a 1/3. Né? Então é 1/3 e ele está dentro de outra raiz. Então é 1/3 vezes 1/2, que vai dar 1/6. Concorda? Multiplicação de fração, né? A gente multiplica de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então fica 1/6. Aí, ó, beleza, eliminei as raízes. Agora, quando eu for multiplicar esse B elevado a 1/4 aqui, né? Que é uma raiz quarta de B, né? Que eu faço? Quando eu multiplicar o B com o B, que são a mesma base, eu somo os expoentes, certo? Então, esse A aqui, eu vou repetir, ó, o A elevado a meio, eu repito. Agora, o B, eu vou somar os expoentes, 1/4 mais 1/4, concorda que dá 2/4? E 2/4, simplificando, né, dá meio. Então, fica B elevado a meio. E ali embaixo, eu tenho AB elevado a 1/6, ou seja, é a mesma coisa que escrever que A elevado a 1/6 vezes B elevado a 1/6, entendeu? Porque os dois estão elevados a 1/6, então o 1/6 é expoente dos dois, tá? E agora aqui eu consigo fazer essa divisão, ó. Eu vou dividir o A pelo A e o B pelo B, entendeu? E aí, divisão de potências, né? O que eu faço? Eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou dividir A elevado a meio por A elevado a 1/6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair os expoentes. Eu vou fazer meio menos 1/6. MMC de 2 e 6 é 6, né? Então, ó, repara que a segunda fração não mudou embaixo. Então, também não vai mudar em cima. E a primeira fração aqui, ó, era 2 e virou 6. Então, qual o número que eu tive que multiplicar o 2 para virar 6? Tive que multiplicar por 3. Então, o de cima eu também vou multiplicar por 3. Então, 1 vezes 3, 3, ó. 3/6 menos 1/6 dá 2/6, que simplificando dá 1/3, né? E aqui vai ser igual, ó. A conta do B vai ser igual também, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo porque vai ficar muito apertado ali. Então, ó, quando eu dividir o A elevado a meio dividido por A elevado a 1/6, eu subtraio os expoentes e eu vi que o expoente deu 1/3. Então vai ficar A elevado a 1/3 vezes B elevado a 1/3, certo? Porque a conta que eu vou fazer com o B, ó, com os expoentes do B, é a mesma conta que eu fiz com os expoentes do A. E o que é A elevado a 1/3 vezes B elevado a 1/3? Concorda que isso aqui é a raiz cúbica de AB? Né, olha, o expoente é 1 dos dois, e aqui fora, na raiz, né, fica com índice 3, entendeu? Então, esse daqui é o resultado final, e aqui não dá para simplificar, não dá para fazer mais nada. Então, essa expressão aqui, né, deu raiz cúbica de AB. Vamos aqui para a segunda, ó. A segunda, vou fazer a mesma coisa, vou transformar tudo em potências, tá? Então, primeiro ali eu tenho uma raiz cúbica, e aqui dentro dessa raiz cúbica eu tenho raiz quadrada de 5AB. Então eu vou colocar entre parênteses o 5AB, e qual vai ser o expoente do 5AB? Vai ser meio, né? Então aqui eu tenho um parênteses e aqui está elevado ao quadrado. E isso está multiplicando com raiz cúbica de 25A ao quadrado, B ao quadrado. Concorda que o 25 é 5 ao quadrado? Então eu vou escrever 5 ao quadrado, tá? E aí, gente, olha, eu vou escrever assim, ó, 5 ao quadrado vezes A ao quadrado vezes B ao quadrado. E é uma raiz cúbica. Concorda que o expoente aqui de todo mundo é 2? Ou seja, eu poderia escrever isso aqui, ó, 5AB elevado a 2 em uma raiz cúbica, entendeu? Então é a mesma coisa, tá? Porque o 2 é expoente dos 3. Então eu posso colocar o 5 e o A e o B tudo dentro do parênteses e colocar um expoente 2, tá? E como que eu transformo isso aqui numa potência? Eu coloco 5AB, né? Coloca em parênteses, porque senão vai parecer que o expoente é só do B. E aí, olha, quem tá na sombra, né? Quem tá dentro ali vai pro Sol, e quem tá no Sol vem pra sombra, ó. Tá? Então o número de dentro vem pra cima, o número de fora vem pra baixo. Então vai ficar 5AB elevado a 2/3.
Então 5AB elevado a 2/3. Agora essa daqui, ó, tem outra raiz aqui ainda que eu preciso eliminar. Então essa raiz aqui, né, é 1/3, concorda? Ou seja, o 5AB elevado a meio que está aqui dentro da raiz, eu vou multiplicar com esse 1/3, tá? E quando eu multiplicar meio com 1/3, né, ó, meio vezes 1/3 dá 1/6, concorda? Igual tinha dado no exercício anterior, né? Então eu já vou escrever isso aqui como 5AB elevado a 1/6. E eles estão elevados ao quadrado. E aqui na segunda não dá para fazer nada, né? Só repete. Quando tem potência de potência, eles multiplicam, né? Então eu vou multiplicar 2 vezes 1/6. E 2 vezes 1/6, ó. 2 vezes 1/6 dá 2/6. E 2/6 é 1/3, concorda? Então aqui, ó, essa primeira vai ficar 1/3. Então vai ficar 5AB elevado a 1/3 vezes 5AB. Tá vendo que a base é igual? Elevado a 2/3. Como é a mesma base, eu estou multiplicando, né? Quando eu multiplico potência de mesma base, o que eu faço? Eu repito a base e somo os expoentes, né? Então eu vou fazer 1/3 mais 2/3. E quanto que é 1/3 mais 2/3? Concorda que é 3/3? E 3/3 é 3 dividido por 3, que dá 1, né? Ou seja, vai dar 5AB mesmo, certo? Então essa daqui é a nossa resposta. A gente efetuou essa expressão e deu 5AB no final. Vamos para a última aí? Ó, aqui na terceira, vou fazer a mesma coisa, tá? Vou transformar essa raiz em potências com expoente fracionário. Então, aqui eu tenho, ó, raiz, o índice dela é n menos 1, tá? Eu tenho A em cima e embaixo eu tenho uma raiz enésima, né, de índice n de A. Então vai ficar A elevado a 1 sobre n. Olha, repara que aqui eu tenho a mesma base, tá vendo? Eu tenho A dividido por A elevado a 1 sobre n. Como eu tenho uma divisão de mesma base, né? Porque aqui você fala, ah, mas professor, mas aqui o A não é potência. Ah, mas se eu colocar 1 aqui virou potência, né? Então é uma divisão de potências de mesma base. E o que eu faço quando eu divido potências de mesma base? Eu repito a base e subtraio os expoentes, correto? Então aqui o índice, ó, é n menos 1 e eu vou subtrair os expoentes, entendeu? Então vai ficar A elevado e aí eu subtraio, ou seja, vai ficar 1 menos 1 sobre n. E quanto que dá 1 menos 1 sobre n, professor? Ó, 1 menos 1 sobre n, eu tenho que tirar MMC. Qual é a MMC de 1 e n? É n, né? Então fica, ó, n. Tá vendo? A segunda fração não mudou embaixo, então eu não mudo em cima. E agora eu tenho que ver aqui, ó. 1 vezes quanto que dá n? 1 vezes n. Então se você multiplica embaixo por n, em cima também você vai multiplicar por n, né? Então aqui dá n, ó. Entendeu? Dá n sobre n menos 1 sobre n. Ou seja, vai dar n menos 1 sobre n. Então vai ficar assim, ó. A elevado a n menos 1 sobre n. Certo? E o índice aqui, né, professor? Isso, não posso esquecer do índice. Agora, beleza, gente. Agora eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz, né, de índice n menos 1 e eu tenho que multiplicar os expoentes, correto? Então eu vou multiplicar aqui os expoentes. Como que eu multiplico, né? Eu não multiplico o n menos 1 por isso aqui, né? Eu tenho que multiplicar o expoente com 1 sobre n menos 1. Então a conta que eu faço com o expoente vai ser essa aqui, ó. Ó, vou copiar primeiro o expoente dele, n menos 1 sobre n. E aí eu não vou multiplicar com n menos 1, eu vou multiplicar com 1 sobre n menos 1. Entendeu? Mesma coisa se fosse raiz quadrada, eu não multiplicaria pelo 2, eu multiplicaria por 1 sobre 2. E aí, gente, olha aqui, dá para você simplificar n menos 1 com n menos 1, ó. E aí o que sobra? Sobra 1 no numerador e o n no denominador. E concorda que isso aqui dá para colocar numa raiz? Isso aqui vai ser raiz de A, ó, o expoente é 1 e o n vem aqui fora, não é?
Ó, quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vem para o Sol. Então, como esse 1 aqui, né, é desnecessário, então aqui vai dar raiz enésima de 1, né, ou raiz de índice n de A, desculpa. Então, esse daqui vai ser o resultado do nosso exercício 3. Então, se você curtiu, se foi útil para você aí, considere dar um like aí, dar uma força pro prof, se inscreve no canal, compartilha com os colegas, tá bom? E até uma próxima aí.